Te falaram que tu precisava se posicionar pela tua essência, né? Falaram que dessa forma tudo ia ser muito mais leve, tudo ia ser muito mais fluido. Só que, na minha opinião, isso é a maior bobagem que tu pode fazer. E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Para que eu fale um pouco mais desse tema, eu preciso puxar o gancho de posicionamento. O marketing digital tradicional, ele vai dizer que posicionamento é mais sobre coisas externas, assim, sobre a vestimenta, sobre o ensaio fotográfico, as cores no feed. E não que isso não seja verdadeiro, mas eu penso que isso é 10% do que é um posicionamento. Já o pessoal que é mais de um marketing um pouco mais humanizado vai dizer que tu precisa se posicionar pela tua essência, que tu conte a tua história, que tu lembre de coisas importantes, que tu fale dos teus valores, aquilo que tu gosta, que não gosta, e maravilha. Só que eu penso que as duas abordagens estão equivocadas. Por quê? Porque ambas estão tornando o processo muito rígido. Um diz que tu precisa ser de um determinado jeito, que é o marketing tradicional. O outro fala que tu tem que se posicionar pela tua essência. E qual que é o problema de se posicionar pela essência? É que tu fica com uma visão muito em túnel, do tipo, eu sou assim, eu tenho que ser desse jeito, e se eu sair um pouco da linha, a minha audiência vai achar que eu sou incoerente. Além disso também, quando a gente fala a palavra essência, pelo menos ao meu ver, me passa a ser algo muito bom, assim, essência, é algo puro, algo genuíno, são só coisas boas e nenhum ser humano tem só coisas boas. A gente também tem lados que a gente se envergonha, tem coisas que a gente fica com medo, a gente fica constrangido. Então, quando a gente se posiciona pela essência, eu temo que a gente vá passando para a audiência uma coisa muito perfeita, de que, nossa, para ela dá tudo certo, para ela é tudo fluido, para ela é tudo maravilhoso. E se a gente quer se conectar realmente com as pessoas, a gente precisa mostrar também os bastidores, mostrar o outro lado da moeda. Então a essência, se a gente não cuidar, ela vai te aprisionar de alguma forma. Eu tive que parar porque tu tá me distraindo. A essência, ela vai trazendo muito a ideia de que aquilo é imutável, de que eu nasci assim, eu morri assim e vai ser desse jeito, sabe? E aí a gente vai ficando com medo de falar que daqui a pouco a gente trocou de opinião, trocou de gosto. Se a gente for pensar, a gente não é a mesma pessoa lá da adolescência. Os gostos que eu tinha, eles foram mudando, eu fui amadurecendo, ou também algumas coisas ainda se mantêm. Mas o que eu quero mostrar é que a gente não é a mesma pessoa para sempre e nem todos os dias. Então, se a gente se prende a essa ideia de essência, a gente perde de vista a pesquisa. O que é pesquisa? Pesquisa, quando eu menciono aqui para vocês, é mindfulness. Porque mindfulness é uma lente de aumento sobre o que está acontecendo comigo, e quando eu coloco uma lente de aumento, eu vou descobrindo coisas novas. Agora, se eu me grudo a esse conceito, não, a Bea é desse jeito, a Bea é assim e eu vou repetindo aquilo. Exemplo, tem algo que me representa muito, ou vou dizer que representava, que é a dança, que é o balé. Por muitos anos eu fiz balé e eu, inclusive, colocava no Instagram, compartilhava, e todo mundo dizia, é Bea, o que me lembra Bea? É balé e tal. As pessoas sempre me associavam a isso. E no ano passado eu estava no balé e eu acabei descobrindo que o balé estava me estressando muito. Por quê? Porque o balé é uma coisa mais dura, mais rígida, ela exige postura. É lindo, eu adoro. Só que para minha fase de vida, eu estava precisando de algo mais fluido, algo mais solto. Mas eu não queria me desprender do balé, porque eu achava que aquilo era o certo. Todo mundo falando, a Bea quando vai pro balé é a coisa mais linda. Até o meu noivo falava, vai pro balé porque lá tu descansa, tu gosta. E eu ficava com esse referencial externo, sabe? Se tá todo mundo me dizendo, é isso mesmo. E eu continuava. Quando eu parei para pesquisar por que eu estava me sentindo tão desconfortável, eu comecei a notar isso, que o meu corpo queria era algo mais solto, era uma dança mais fluida, era algo que, sabe, liberasse energia e não algo que me deixasse, de certa forma, ainda mais presa. Porém, em outro momento da vida,
Isso tava super ok pra mim. Eu amava o balé, tava tudo certo, eu gostava, realmente era um hobby. Mas, no momento de vida atual, esse hobby, ele virou um caos. Por quê? Porque eu tava presa à ideia de essência. Inclusive, ontem eu tava mexendo no Instagram e eu vi que uma pessoa compartilhou um post que depois eu também quis compartilhar. Que tava escrito assim: você nunca vai ser a mesma depois de se ouvir. Isso para mim fez muito sentido, porque se a gente for juntar aqui com o mindfulness que eu tô ensinando para vocês, é exatamente isso. A gente não vai se comportar, talvez, da mesma maneira depois da gente entender as nossas reais necessidades. Porque geralmente a gente está vivendo no automático, a gente não pensa muito sobre as coisas, a gente só vai reagindo. Agora, quando eu consigo enxergar o que eu preciso, eu consigo fazer uma ação muito mais coerente para que eu me cuide da melhor forma possível. Inclusive, quando a gente fala sobre valores, por exemplo, a gente precisa esclarecer aqui que, inclusive, os valores, eles mudam ao longo da vida. Pode ser que quando eu tiver filhos, um valor que vai estar no top 1 vai ser família. Ai, para mim a família tá acima de qualquer coisa. E pode ser que nesse momento a família não esteja ali no top 1. Pode ser que o trabalho esteja mais em evidência. E isso não tem certo nem errado. Tem aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô vivenciando, aquilo que é importante para mim. Então, inclusive, os valores, eles vão mudando e trocando de ordem. Então, como é que a gente vai dizer que pra gente se posicionar de acordo com a nossa essência se a gente acreditar que essência é algo que não muda? Essência muda, sim. É algo vivo, que vai se transformando junto com a gente, se a gente estiver prestando atenção na gente. Me conta aqui nos comentários o que tu pensa sobre essa pauta, se ela te proporcionou alguma reflexão, se tu quer colocar a tua opinião sobre isso, que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.